Portanto, é com imenso prazer que temos cá o António Gonçalves, hoje, cuja carreira de 30, mais de 30 anos, é extremamente inspiradora, diferenciadora e muito aliciante, como vocês vão ver. Portanto, bem-vindo novamente, António. Portanto, o tema da sessão que anunciamos, restauração e hotelaria extremas, os desafios nos 5 cantos do mundo, mas também a carreira profissional e o futuro, se calhar é pouco identificativa de tudo aquilo que o António nos vai contar e transmitir. Sobre o António, como vocês tiveram ocasião também de ler no resumo que nós enviamos, é um antigo aluno da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, terminou o seu curso de Gestão e Técnica Hoteleira em 1985, fez uma pós-graduação em Gestão de Empresas na Universidade Católica de Lisboa e foi CEO de várias empresas ligadas à logística para localização de difícil acesso e situações instáveis. Atualmente é fundador da empresa Aventure, consultora de gestão e operações para organizações que têm atividade em locais remotos e sócio da empresa que produz e comercializa os produtos em Portugal e Espanha, produtos isentos de glúten e biológicos da marca Pachamama, cuja empresa também é sócio. E que é focada especialmente em projetos na área da economia circular. O António está-nos a falar desde o Mónaco, como já teve ocasião de dizer, e sobre esta sessão também repito que queremos que seja uma sessão dinâmica, que não seja um monólogo, que seja um diálogo, que haja questões. Temos aqui a ocasião de questionar um profissional de excelência com uma abordagem àquilo que é hospitalidade e serviço muito pouco habituais daquilo que vocês recebem ou têm como paradigma na escola e, portanto, vamos ouvir sobre isso. E então eu dava a palavra desde já ao António, começando ou convidando-o a falar sobre o seu percurso e sobre a sua carreira e como se desenvolveram desde que em 1985 deixou a Escola de Hotelaria do Porto e qual o papel que a escola teve no seu desenvolvimento. Muito bem, bela pergunta. A Escola de Hotelaria e Turismo do Porto foi fundamental para o meu desenvolvimento profissional. E isso posso garantir, e passados 30 e tal anos, ainda hoje tenho muito orgulho e tenho imenso agradecimento à escola pelo que me passou e pelo que me deu. Foi uma descoberta para mim a hotelaria. Foi na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto que eu descobri a hotelaria. É sério. Eu tinha uma prática de hotelaria muito modesta. Na realidade, o curso, enfim, de gestão e técnica hoteleira, eu inspirei-me para entrar na escola porque durante alguns verões, no meu tempo de liceu, eu tocava piano nos bares e fiquei apaixonado pelo trabalho que era feito nos bares. Na realidade, adorava aquele ambiente, o trabalho dos bartenders, dos empregados de mesa, dos gestores que estavam a tratar desses bares. Alguns desses bares eram em hotéis e, portanto, eu tinha acesso e fiquei fascinado com esse mundo, mais do que o trabalho que fazia como jovem a tocar piano nos bares para distrair os clientes. E fiz a minha candidatura para entrar na escola, lá consegui entrar e foi uma descoberta enorme a todos os níveis, na área operacional, na área de conhecimento, inclusive as línguas estrangeiras, da qual eu já dava uns toques, mas não tinha a proficiência que a escola me ajudou a ter. O lado da matemática, das economias políticas, tudo que na altura me deu conhecimentos e inspiração. Eu também foi fundamental a escola, porque na realidade foi um ex-aluno dessa escola que contactou os alunos finalistas desse ano, que mostrando
a opção de trabalho numa empresa francesa que trabalhava em locais remotos, em prestação de serviços hoteleiros em locais remotos. Esse nome é o José Pedro Cabral, que infelizmente já nos deixou, mas que era aluno da escola, foi na escola que ele nos contactou e, portanto, o meu primeiro emprego também se deve ao facto de eu, o primeiro emprego oficial como hoteleiro, também se deve a essa escola e a pessoas que nessa escola estiveram. Mais tarde pude retribuir o favor, contratando muitos mesmo alunos da Escola de Hotelaria do Porto, que contratei no princípio dos anos 90, levei, já era diretor-geral de uma empresa que operava na Rússia, e levei muitos portugueses para a Rússia. Muitos ex-alunos dessa escola também foram para lá. E entrei numa grande empresa francesa que era especializada em restauração coletiva, mas que tinha uma divisão muito forte de aquilo que eles chamavam l'hôtellerie de l'extrême, que é uma hotelaria um pouco radical. Em vez de ser B2C, era B2B. Na realidade, eram contratos que eram assinados entre essa empresa prestadora de serviços e os clientes que operavam em locais remotos, como principalmente as empresas mineiras e petrolíferas, que tinham necessidade de criar hotéis de campanha, digamos, e que todos os seus funcionários recebessem a prestação de serviços que iria desde a acomodação, à lavandaria, à alimentação e todos os serviços associados e para hoteleiros que eles necessitavam. Portanto, é uma hotelaria tão hoteleira como a outra, temos que ter... há uma definição de serviços muito clara, como em qualquer hotel há uma expectativa que é criada em relação ao seu cliente, só que em vez de ser o último cliente a pagar a conta, eram as empresas para as quais essas pessoas trabalhavam, que nos pagavam as diárias, digamos, que incluía a pensão completa, porque se trabalhava em locais como no meio de uma guerra civil, ou no meio de uma selva, ou no meio do ciclo polar ártico, ou no meio do deserto, ou no meio do oceano, numa plataforma petrolífera. Foi esse o meu primeiro trabalho, que foi em Moçambique, em 1985, em plena guerra civil, o qual, na realidade, fui substituir um colega que também tinha vindo da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Portanto, já havia algumas pessoas que estavam envolvidas nesse trabalho. Não sei se me estão a ouvir, porque eu vejo... Sim, sim, estamos a ouvir. Uma imagem parada da Maria Eugénia. Muito bem. Pronto, entretanto, o progresso da minha carreira na altura foi que, e isto dá-vos uma ideia, que os ventos, e dependendo de onde vêm os ventos, também há necessidade de ter a coragem de mudar. Depois da missão em Moçambique, essa empresa desafiou-me a ir para a Líbia. Na altura, muitos de vocês não se lembram ou não sabem, mas estamos a falar de 86 ou 87, já não me lembro. Trípoli, a capital da Líbia, tinha sido bombardeada pelos norte-americanos e, portanto, eu agradeci imenso a oferta, mas recusei. Já tinha guerra civil que chegasse lá em Moçambique. E decidi regressar a Portugal, onde ingressei fiz os meus contactos, obviamente, e estavam à procura de um subdiretor para a Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, e eu tive o privilégio de lá passar algum tempo, dando início àquilo que foi o curso de Gestão de Alimentos e Bebidas nessa escola, além de ter algumas responsabilidades na gestão do dia-a-dia da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Mas, entretanto, não vos escondo que, não sei se era nessa altura, o que era, mas enfim, o ambiente muito ligado a uma formalidade, penso eu, por ser uma instituição de Estado,
embora eu tenha gostado imenso, na realidade, de ter preparado e de ter avançado e de ter lecionado um pouco no curso de gestão de alimentos e bebidas, todo o resto do ambiente de trabalho não era muito motivante, principalmente tendo vindo de onde eu vim, já como responsável de uma operação, com um P&L às costas, portanto era responsável não só pelos serviços, mas também pelos resultados desse contrato, e aceitei um desafio na altura de ingressar uma empresa que na altura era mista de Suíça e Belga, que era a Eureste Portugal. Era uma empresa que já existia há alguns anos em Portugal, especializada em restauração coletiva, muito profissional, em que o nosso trabalho era desenvolver a qualidade das operações e fazer um desenvolvimento comercial, porque naquela altura Portugal estava a começar a privatizar os serviços de restauração coletiva nos hospitais e nas escolas públicas e também em alguns ministérios, e, portanto, estávamos a preparar para responder a esses concursos e com a esperança de ganhar alguns. E assim aconteceu, felizmente. Tive o privilégio de participar na integração de quadros públicos e a transferência desses mesmos para empresas privadas. Foi um desafio, eu era muito jovem, foi um desafio extremamente importante para eu ter uma percepção mais correta daquilo que são os trabalhadores que estão a fazer a prestação base dos serviços de restauração. Eram gente muito mal paga, mas que tinham os privilégios de Estado e que passaram a não ter, e, portanto, em termos de desafio psicológico, foi extremamente importante para mim, menino e moço, enfrentar pessoas feitas e adultos que tinham os seus problemas de família, tinham imenso receio, imenso medo de passar do público para o privado, e, portanto, isso foi extremamente gratificante e fez-me crescer imenso e respeitar ainda mais do que eu respeitava, com consciência, os trabalhadores que fazem as empresas acontecer. Daí houve uma pequena aventura económica na Europa, em que a empresa que eu tinha estado em Moçambique, que era a Sodexo, nessa altura que eu estava na Eureste, decidiu comprar a Eureste. E, portanto, na altura do due diligence, portanto, da avaliação, as equipas vieram a Portugal também, além dos outros países onde eles estavam, e, obviamente, que tomaram boa nota que eu estava na Eureste quando já tinha trabalhado com eles. Eu, na altura, não sei se era bom ou mau, mas, pelos vistos, foi bom, porque depois de, naquele tempo, não se chamava União Europeia, chamava-se CEE, não é? Comunidade Económica Europeia. A CEE determinou que a Sodexo não podia comprar a Eureste para prevenir que houvesse um controlo quase global, quase total na Europa por uma só empresa da restauração coletiva, e essa compra não pôde acontecer. Mas mal isso aconteceu, a Sodexo desafiou-me imediatamente a retornar aos seus quadros e pediu-me para eu ir para o Kuwait. Portanto, isto estava a acontecer nessa altura, a guerra entre o Irão e o Iraque, e o Kuwait estava em paz, mas lá tinha as suas moças, e foi a primeira vez que eu experimentei estar à frente de um projeto hoteleiro que tinha 7.000 clientes por dia. Portanto, uma coisa fascinante para um rapaz que tinha 20 e tal anos, como devem imaginar. No meio do deserto, com todas as dificuldades logísticas, um calor atroz, um clima muito puxado, com pessoal. Foi a primeira vez que eu trabalhei a sério sem falar português. Todo o pessoal, não havia portugueses sequer,
Portanto, foi uma aventura extraordinária em termos de aprendizagem, em termos de modéstia, em termos de... foi aí, talvez, que eu tenha aprendido que a idade não é um posto e que os mais novos podem perfeitamente liderar pessoas mais velhas, desde que haja um imenso respeito e que queiram aprender com os mais velhos, não é? Porque a esmagadora maioria das pessoas que reportavam para mim como gerente desse projeto eram bem mais velhas do que eu, e talvez aquilo que eu possa aconselhar aos ouvintes que são estudantes é que se eu tive algum sucesso foi porque os ouvia bastante, mais do que falava. Penso que uma mistura de medo e modéstia fez com que o resultado fosse bom, ao mesmo tempo que tomava as minhas responsabilidades e tomava as minhas decisões. Mas essas eram fáceis porque eram pragmáticas. Mas o lado humano era difícil porque eu não tinha experiência, como é óbvio, para estar em frente a tudo isso. Portanto, essa foi uma aventura muito boa que fez com que tivesse grandes volumes de trabalho pela primeira vez. Depois disso, enfim, só para me lembrar de tudo, é um problema. Depois do Kuwait, penso que regressei a Portugal. Estive novamente na Eureste. E depois da Eureste fui, se bem me lembro, para a Argélia. Aí com a Sodexo, novamente. Aí fui pela primeira vez diretor de país. A Argélia era um país extremamente ativo na área petrolífera. Hoje, Portugal consome gás natural proveniente do deserto do Saara, da Argélia, que é liquefeito numa fábrica em Oran, da qual nós prestamos o serviço não só para os construtores do gasoduto, mas também para os construtores dessa mesma fábrica de liquefação de gás em Oran, na Argélia, e que hoje serve os países do Sul, principalmente França, Espanha e Portugal, com gás natural. Portanto, isso foi uma experiência muito importante para mim. Primeiro, porque foi a primeira vez que estive com um país, uma ex-colónia francesa, e comecei a perceber melhor todos estes desafios que hoje acontecem, no dia a dia, entre os norte-africanos, principalmente argelinos e tunisinos, e a França. Portanto, isso também me deu um enriquecimento e um conhecimento mais objetivo das questões que hoje são nossas também, porque são questões europeias, que todos sabemos, dos radicalismos muçulmanos e por aí adiante. E, portanto, em termos de compreensão cultural, fiz grandes amigos lá, como é óbvio. Isso foi um grande passo. Entretanto, esse foi o primeiro projeto em que eu já estive como casal, portanto já me tinha casado, e infelizmente, nem todos se vão lembrar, mas nessa altura havia um processo de democratização da Argélia, houve eleições e infelizmente os radicais muçulmanos ganharam as eleições foram anuladas, o presidente foi morto, começaram a matar estrangeiros e eu achei por bem que não era o sítio certo para estar com a minha mulher. Falei com a Sodexo, fui substituído por um rapaz solteiro e eles desafiaram-me a ir abrir a Sodexo em Angola, que estava a iniciar o seu processo de paz com eleições. Aí encontrei vários colegas nossos da Escola de Hotelaria que dirigiam hotéis em Luanda. Entretanto, comecei todos os projetos da Sodexo, que ganhei os contratos, principalmente no offshore, para plataformas petrolíferas nas águas territoriais angolanas, e, portanto, projetos hoteleiros de acomodação, lavandaria, limpeza, comunicações, alimentação,
e pela primeira vez tive um projeto que eles chamavam Welfare and Recreation, portanto, ter atividades que distraíssem e que fizesse com que os clientes estivessem mais animados. Portanto, imaginem o que é trabalhar 2 semanas a um mês, dependendo do tipo de pessoas, no meio do oceano, numa plataforma petrolífera que faz mais barulho que um barco, e, portanto, as questões psicológicas eram importantes, e dentro desta prestação de serviços hoteleiros tínhamos que ter iniciativas na área de recreação e de boa saúde, digamos. Infelizmente, Angola, esse processo de paz não aconteceu. Se estão lembrados, penso que foi no ano de 1991 ou 92, as eleições foram anuladas, houve uma guerra terrível que recomeçou, houve uma matança em Luanda, houve colegas nossos, mais do que eu, que arriscaram a vida, colegas nossos da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Alguns deles vivem aí no Porto, outros moram em Angola. E, obviamente, estando eu casado, mais uma vez tive que decidir que não era o sítio certo para ficar como responsável. Na altura fui contactado por uma empresa portuguesa que era muito forte em Angola e que fazia este mesmo tipo de prestação de serviços, que se chamava Catermar. Uma empresa baseada em Lisboa, que tinha decidido avançar para a Rússia com a prestação de serviços, com o fim da União Soviética e pela abertura económica que o país Rússia estava a ter e os países à volta da Rússia, da ex-União Soviética, porque muitas empresas, muitas mesmo empresas mineiras e petrolíferas que não eram russas, começaram a operar tanto na Rússia como nos países da ex-União Soviética. E foi aí que nos tornámos o maior prestador de serviços, uma empresa portuguesa, tornou-se a maior prestadora de serviços hoteleiros em locais remotos, fazendo muitas vezes a própria construção das bases e, portanto, dos hotéis de campanha, e depois fazer toda a prestação de serviços e gestão dos mesmos, desde a manutenção ao serviço de catering, todo o serviço de logística, mais uma vez o welfare and recreation. Por vezes tínhamos que fazer aprovisionamento de água, porque não havia poços que trouxessem água potável. Enfim, uma panóplia de serviços em 11 fusos horários diferentes. Portanto, desde a zona da fronteira com a Ucrânia, no norte, no Círculo Polar Ártico, até ao Japão, praticamente, Sakhalin. E depois entramos também nos países da ex-União Soviética, o Turcomenistão, o Azerbaijão, o Cazaquistão e outros que tais, onde, com essa grande operação, que chegámos a ter largas dezenas de contratos, foi quando contratei mais portugueses na minha vida, muitos deles provenientes da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Hoje quase todos grandes amigos, diga-se passagem. Inclusive é o tal João Guimarães que mencionei há pouco. Alguns deles ainda continuam nesta vida, já não comigo, mas continuam, forte e feio, gente do Porto, de Espinho, de Lisboa, de Coimbra, muitos, e todos formados aí na Escola de Hotelaria e Turismo do Porto. Esse trabalho na Rússia foi fantástico, foi a primeira vez que eu tive uma responsabilidade total da logística, de aprovisionamento. Portanto, na altura havia grandes dificuldades na Rússia e tínhamos que trazer tudo da Europa Ocidental, praticamente tudo, para levar em locais que estavam onde Deus Nosso Senhor nunca pôs os pés, no meio da Sibéria, dentro do Círculo Polar Ártico, ou no deserto de sal do Turcomenistão, e portanto foi a primeira vez que tive um desafio de logística que me interessou imenso. Portanto, até lá eu tinha sido um puro hoteleiro que fazia B2B, digamos. Depois passei a ser responsável também pelo lado logístico de aprovisionamento da fonte.
Portanto, não tinha os fornecedores que me vinham trazer os produtos e os bens à porta. Antes, pelo contrário, era eu que tinha que os comprar, era eu que tinha que assegurar a logística e que funcionasse dentro do enorme território da ex-União Soviética, num período de transição muito grave para aquele país e com muitas dificuldades, e foi a primeira vez também que eu enfrentei um problema de princípios que tem a ver com a corrupção. Portanto, foi a primeira vez que fui abordado a sério por corruptores, digamos. Foi nessa altura. Pronto, as coisas estavam a decorrer muito bem, mas entretanto, finalmente, num país em paz, um país magnífico, uma cultura extraordinária, gente boa, os russos são pessoas que eu fiquei a admirar imenso. Foi o primeiro país em que não havia analfabetismo, foi o primeiro país que se podia falar de todos os assuntos, mesmo que ainda tivessem com aquele lado soviético muito marcado na cabeça deles. É um facto que eram pessoas, se não eram cultas, eram educadas. Mas muitos deles extremamente cultos, em termos de cultura geral. Foi aí que eu percebi a importância do jogo de xadrez também. Na Rússia, não sei se estão ao corrente, há duas atividades, duas disciplinas que são dadas na escola primária e que depois continuam, dependendo da escolha dos alunos, no liceu, que não existem normalmente em Portugal e noutros países do Ocidente. Um é o xadrez, portanto é uma disciplina de estudo, e a outra é a fotografia. Portanto, foi uma descoberta para mim e foi também uma compreensão da mentalidade russa, parte, não é obviamente só por isso, mas é uma partilha que faço aqui convosco, porque obviamente em todo lado se aprende, em todo lado se pode admirar as culturas, o bom e o mau de cada uma delas. Nessa altura decidimos ter o nosso primeiro filho e infelizmente ele nasceu com uma paralisia cerebral e, portanto, tivemos que sair da Rússia, que na altura tinha imensas dificuldades. Os médicos aconselharam-nos a ir para 2 países para poder seguir o miúdo que nós, enfim, estávamos a aprender, e aconselharam-nos a ir para os Estados Unidos ou para o Brasil, que eram os 2 países que mais investigavam e mais desenvolviam o trabalho para tratar os bebés e as crianças com paralisia cerebral. Mais uma vez, a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto foi essencial para mim, porque foi um amigo de estudo e colega da Escola de Hotelaria do Porto que me falou de uma oportunidade de trabalho que estavam à procura de um responsável para trabalhar numa empresa norte-americana que estava a desenvolver uma marca que na altura estava a ter muito sucesso de restaurantes e bares por esse mundo fora, e que se chamava Carlson Hospitality Worldwide, e a marca de restaurantes e bares era o TGI Fridays, Thank God It's Friday. Ele mandou-me um anúncio, sabendo que eu estava à procura de um tipo de trabalho que me levasse aos Estados Unidos ou ao Brasil, e respondi a esse anúncio. Long story short, fui selecionado, fiquei responsável de operações pelo Brasil e Portugal, tendo por base São Paulo no Brasil e fazendo os meus reportings para o Texas, para Dallas, no Texas, onde ia frequentemente com a família, e, portanto, os tratamentos do miúdo entre São Paulo e Dallas fizeram com que o rapaz viesse para o nosso mundo e que hoje, embora continue com a sua paralisia cerebral, é um rapaz que se mexe, tem alguma independência e está feliz da vida. Portanto, mais uma vez, a Escola de Turismo e Hotelaria do Porto, à custa de um colega que pensou em mim, eu lá consegui defender a honra do convento ganhando esse trabalho e depois lá estive. Daí fizemos um desenvolvimento na América do Sul dessa marca de restaurantes e bares que na altura eram a coqueluche da restauração do casual dining, como chamavam,
Para terem uma ideia, só para perceberem, portanto, isto foi em 1996 ou 97, o primeiro investimento que fizemos num restaurante na América do Sul foi em São Paulo, no Brasil. Decidimos investir na altura, portanto é preciso notar, mais de 2 milhões de dólares para construir um restaurante, bar, e assim o fizemos. E no primeiro ano tivemos vendas superiores a 4 milhões e tivemos resultados que fez com que esse restaurante ficasse pago em 2 anos e meio. Portanto, era realmente uma grande moda, foi e foi a primeira vez em termos profissionais que eu trabalhei com flair. Flair é toda essa disponibilidade e brincadeira que os funcionários hoteleiros têm para distrair e divertir os clientes que nós temos. Havia um flair na altura que começou a estar muito na moda, que eram os malabarismos dos bartenders. Esse TGI Fridays, na altura, era muito falado porque foram os campeonatos de bartenders desse TGI Fridays que inspiraram um filme que na altura se chamava Cocktail e que foi desempenhado pelo Tom Cruise, que foi, na realidade, treinado pelos nossos bartenders. Depois nós entramos forte e feio naquela que era, na altura, a maior rede de televisão do mundo ocidental, que era a Globo, e, portanto, foi pela primeira vez a minha experiência a nível de marketing e de trabalho de marketing foi com essa empresa norte-americana que era B2C. Portanto, aí estávamos a servir clientes que vinham ao seu bar, que vinham almoçar, que vinham jantar. Foi também aí que eu aprendi a otimizar espaços. Portanto, como fazer com que o restaurante pudesse trabalhar ao pequeno almoço, ao jantar, a vender muito e obviamente, crescer vendas. Portanto, a adaptabilidade não só do serviço, como das pessoas e o treino, é de notar que foi a primeira vez também na minha vida em que entrei num sistema em que se treinava os funcionários todos os dias. Todos os dias havia formação, todos os dias. Portanto, a formação deixou de ser uma palavra, passou a ser uma execução. Portanto, todos os dias. E nós tínhamos um sistema hierárquico de treino que incluía treinar treinadores e por aí adiante. Portanto, havia toda uma escala de trabalho que incluía treino todos os dias nas várias áreas de trabalho dentro do restaurante, não só a nível do serviço à mesa, serviço de bar, a cozinha, o economato, tudo e mais alguma coisa, mas também o marketing, as relações públicas e, na altura, o início da época digital também. Mas foi muito início. Portanto, expandimos tudo isso e fizemos um bom trabalho. Aí já houve pouco, além da origem da oportunidade de ter sido dada por um colega da Escola do Porto, na realidade, treinei uma pessoa para ser meu substituto, que era português e que fez um trabalho magnífico, mas que tinha sido aluno da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Portanto, continuámos a ter alguma Portugalidade. Quero-vos também transmitir que foi o sítio do mundo onde eu vi mais talento na prestação de serviços. Os brasileiros têm como eu nunca vi, para vos ser sincero, têm uma agradabilidade, têm um sentido de serviço que eu, nem com indianos, que são muito fortes em serviço, vi. Portanto, são naturais, são descontraídos, são bem educados, são trabalhadores, são profissionais, portanto, aprendi imenso sobre a cultura brasileira. E, além de mais, tenho um carinho especial pelo Brasil, porque foi nesse país que o meu filho especial de corrida veio ao nosso mundo, digamos. Entretanto, por razões pessoais, o meu pai tinha sido diagnosticado com uma doença grave. Decidi voltar a Portugal para passar os últimos meses da vida dele com ele.
e, long story short, a Eureste contratou-me como diretor operacional da Zona Norte. Nessa altura, a Eureste já era a maior empresa de restauração coletiva de Portugal, mas não era a líder de mercado no norte de Portugal. E os meus pais viviam no Porto, caiu-me que nem uma luva esta oferta de trabalho de direção operacional e comercial no Norte, e aceitei, obviamente, com muito gosto, e tive o privilégio de poder pôr a conversa em dia com o meu pai até ele morrer, por ter lá vivido e ter, nos últimos meses da vida dele. E, sinceramente, aqui mostra também que às vezes, é óbvio, que a sorte é importante, mas também é importante procurar a sorte, e é preciso, obviamente, trabalhar com vontade de trabalhar, porque foi isso que sempre me facilitou as mudanças de empresas e de responsabilidades. Nunca fui, sinceramente, por mais que possam achar estranho, nunca tive na cabeça a minha carreira. Tive sempre o meu trabalho, sinceramente, porque obviamente tinha que trabalhar, tinha que ganhar a minha vida, estava a fazer o que gostava, na realidade, e isso é um privilégio também, mas também dava o litro, nunca pensei em trabalhar menos ou em trabalhar menos horas, sempre me dediquei, e penso que isso, pouco importa ao António, é mais pelo exemplo que os mais jovens podem tirar daqui, é que o facto de se fazer as coisas com vontade e sem grandes limites, das duas uma, ou dá um grande sucesso na empresa em que se trabalha, ou facilita o sucesso para se mudar de empresa se a empresa não nos trata bem. Isso é extremamente importante. O espírito de sacrifício, o espírito de missão, penso que é imbatível, não é? E eu acho que isso vocês podem acreditar, porque eu sou um exemplo vivo que dá resultado. Também tive as minhas dificuldades, estou-vos a contar o lado melhor, como é óbvio. Tive muitas dificuldades, mas a perseverança, a humildade, principalmente porque cada vez que eu ia para um novo país, obviamente que eu não era o alfa, eu não era o big guy, eu estava ali para aprender, e depois, porque me dedicava, obviamente ganhava o meu terreno, e isso fez com que pudesse avançar na minha vida e ter as oportunidades. Entretanto, pela primeira vez, estava eu no Porto, foi uma surpresa, para vos ser sincero, fui contactado por aquilo que eles chamam os Executive Headhunters, uma empresa que estava a trabalhar em Portugal, que se chama Michael Page, e que me contactou porque, ainda hoje não sei porquê, havia um norte-americano que queria abrir uma empresa de logística em Portugal e de prestação de food services, e que queria me conhecer. Bom, eu fiquei muito surpreendido com isto, mas quando ele falou de logística, eu fiquei particularmente interessado, porque, conforme vos disse, com a minha experiência na Rússia, eu fiquei com um apetite muito grande pela logística, porque, afinal de contas, uma coisa que me irritava na minha hotelaria, na hotelaria em locais remotos, é que eu tinha uma dependência enorme da logística feita pelos outros, não é? E isso, para mim, era uma fraqueza. E, portanto, daí o meu interesse em conhecer, em saber, e como é que eu poderia montar uma cadeia logística eu próprio, sem estar dependente de outros, era extremamente importante para mim. Portanto, este desafio desta empresa, Michael Page, em conhecer um americano, que eu não conhecia de lado nenhum, que queria abrir uma empresa em Portugal sobre food service. Portanto, eu essencialmente tinha feito a maior parte da minha vida com uma preocupação maior em food and beverage, embora, obviamente, nos locais remotos a parte de alojamento também existisse, como é óbvio. Aceitei o desafio de conhecer e vim a conhecer um homem que se chama Drayton McLean. Drayton McLean Jr. é um guru da logística. Eu fiquei sem saber como, para vos ser sincero,
quando eu conheci o homem, é um texano de Temple, Texas, com 2 metros de altura, fininho, só lhe faltava usar o chapéu de cowboy e as botas, mas de resto é um puro texano. E foi o homem, para vos dar uma história, porque é que ele é o guru, nos anos 70, ele tinha um amigo da universidade que andava a fazer nos Estados Unidos nos anos 70, foi o grande boom económico, e esse amigo andava de automóvel pelos Estados Unidos a vender utensílios para as casas. E então andava largos milhares de quilómetros de automóvel, e uma coisa que ele não gostou é que cada vez que ia pôr gasolina nos diferentes estados dos Estados Unidos, ele não encontrava os produtos na lojinha que eles chamam Mama and Papa. Eram normalmente lojas que pertenciam a uma família, era uma pequena mercearia, digamos, que tinham também a bomba de gasolina, não encontravam os produtos que queriam, que ele gostava. Num estado havia Coca-Cola, no outro não havia Coca-Cola, depois havia uns biscoitos X e depois já não havia o biscoito X noutro sítio, e ele não gostava nada disso. E então desafiou o Drayton McLane, que era filho de um homem, era neto de um homem que tinha uma loja de conveniência no Texas, no tempo dos cowboys, onde se comprava a farinha e as balas e aquela coisada toda. Esse era o avô. O pai dele evoluiu essa casa, McLane Company, para um wholesaler, portanto um vendedor por grosso. E o Drayton McLane Jr. foi desafiado por este amigo para entrarem num negócio que era montar a nível nacional nos Estados Unidos, que é um território imenso, como sabem, uma cadeia de lojas de conveniência que satisfizesse a esmagadora maioria das pessoas localmente, mas também os viajantes que estavam à procura queriam sempre alguns produtos populares em todo o lado, mas que não se encontravam propriamente dito. Long story short, eles criaram uma coisa que se chama 7-Eleven, que passou a ser a referência de lojas de conveniência a nível mundial. E quem, obviamente, montou todo o sistema logístico para servir os 7-Eleven a nível territorial dos Estados Unidos foi Drayton McLane Jr. Um parceiro de ténis dele tinha começado a desenvolver uma cadeia de supermercados que, mais uma vez, nos anos 70, o que ele queria era levar bons produtos norte-americanos a todo o território da América do Norte a preços que fossem acessíveis à esmagadora maioria do povo americano. Mas ele estava com uma dificuldade imensa. Ele já estava a crescer o negócio dele, mas estava com uma dificuldade imensa, que era garantir que os produtos frescos, portanto os laticínios, os legumes, as frutas e outros que tais, ele estava com muita dificuldade em garantir com que todos esses produtos fossem entregues frescos, na hora, sempre impecáveis, em todas as lojas que ele tinha e que estava a abrir pelos Estados Unidos. Eles fizeram um acordo muito simples. Se o Drayton McLane conseguisse descobrir uma solução viável a nível de logística para esse problema, o dono dessa empresa dar-lhe um determinado número de ações da empresa dele, e se ele não conseguisse fazer, não pagava nada. O Drayton McLane foi capaz de fazer a solução, ficou um dos maiores acionistas e depois tornou-se o vice chairman da Walmart, a maior empresa, até há poucos anos, a maior empresa de sempre, com 2 milhões de funcionários. Até começar a era digital, era sem dúvida a maior empresa mundial. Este é o Drayton McLane, que me convidou para abrir a McLane Portugal a nível de distribuição de food services no país. Long story short, ele já tinha comprado 2 empresas portuguesas para utilizar como plataforma de desenvolvimento. Infelizmente comprou más empresas, foi enganado,
e, portanto, o meu trabalho foi tentar salvar a desgraça que já estava montada, em vez de desenvolver uma divisão de food services para a McLean. Optámos por desenvolver um pouco os negócios dele em Espanha e na Inglaterra, o que correu muito bem, e Portugal depois começou, obviamente, só a gerir a dificuldade que teve em ter comprado 2 más empresas cá. Foi quando rebentou a guerra do Iraque, a invasão dos Estados Unidos, e um empresário muito grande, saudita, dono da maior empresa de distribuição alimentar na Arábia Saudita e criador de uma empresa de institutional catering, portanto, de restauração coletiva na Arábia Saudita, nessa altura contactou-me porque queria internacionalizar a empresa. Obviamente que isso foi extremamente aliciante para mim, porque juntava o lado logístico que eu já estava a aprender com a McLean a sério e o lado de restauração e hotelaria que eu tinha do passado. Fiquei extremamente aliciado, cheio de medo. Demorou tempo a eu aceitar a proposta, muitas viagens e muitas discussões, e não por causa do dinheiro, mas sim por causa da responsabilidade e do saber e do facto de eu não conhecer as pessoas de lá. Mas finalmente avancei e fui trabalhar para a Gulf Catering Company, que se instalou no Kuwait como primeiro passo para a internacionalização. Os primeiros contratos que nós decidimos atacar foram os contratos da presença dos norte-americanos no Iraque, porque eles subcontratam todo o serviço hoteleiro e logístico a empresas privadas. Portanto, entramos nos concursos, começámos a ganhar concursos, e isto foi no final de 2003, 2004, princípio de 2004, portanto, em 2006 já éramos os maiores, a maior empresa de prestação de serviços hoteleiros para a Coalition Forces, portanto, para os soldados norte-americanos e outros. Tínhamos cerca de 100 mil pessoas que estavam a ser servidas por nós diariamente, portanto, o que dá cerca de 350 mil refeições por dia. Tínhamos construção, fizemos a construção de cerca de uma vintena de bases das forças de coligação, e fizemos todos os serviços de facilities management, portanto, todo o lado de manutenção das instalações e todo o trabalho hoteleiro. Portanto, isto dentro das bases militares, portanto, não necessariamente fora delas. Só a partir de 2007 é que começámos a trabalhar com as empresas de petrolíferos no sul do Iraque, e, entretanto, como parte integrante das minhas funções, eu tinha sido diretor de operações e comercial até 2006. Em 2006, o fundador da empresa, dono e CEO, decidiu propor-me o trabalho de líder da empresa, e eu fiquei à frente desse projeto, tendo como principal responsabilidade não só a manutenção dos negócios que existiam, mas também a expansão mundial, conforme tínhamos falado no princípio. E até 2010 abrimos cerca de 15 países em África, na Ásia, no Canadá, na América do Sul, com o mesmo tipo de prestação de serviços de hotelaria, incluindo a construção dos hotéis de campanha e a manutenção, mas também os serviços hoteleiros. Depois, por vicissitudes profissionais, eu decidi sair dessa empresa em 2010, porque ela foi comprada por uma grande empresa kuwaiti de logística, que se chama Agility Logistics, que talvez já devem ter visto em Portugal. Tem um grande dragão nos caminhões e às vezes passam por aí. E fui trabalhar e desenvolver os serviços de uma empresa que era fornecedora dessa empresa que eu tinha no Kuwait,
e fui desafiado pelo proprietário de uma empresa que era nossa fornecedora e que nos fornecia essencialmente o trabalho de aprovisionamento de água, de combustível, e faziam a evacuação dos esgotos dos nossos campos, portanto tinham caminhões com bombas e aquela coisada toda, e eles queriam desenvolver a empresa a nível de serviços e a nível geográfico. E, portanto, daí eu ter ido para o Dubai, era uma empresa alemã, que estava muito bem, de saúde, mas que não tinha futuro, porque acabando a presença estrangeira no Iraque e no Afeganistão, onde eles estavam, obviamente que o trabalho deles acabaria e a empresa não teria muito mais por onde ir. Portanto, o meu trabalho foi um trabalho de preparação estratégica e desenvolvimento a nível de serviços e geográficos. Fiz uma grande campanha de formação a nível hoteleiro dentro da empresa para preparar os tais serviços de l'hôtellerie dans l'extrême. Começámos também a ir atrás desses contratos para militares, para empresas petrolíferas, empresas mineiras. Fizemos algumas expedições científicas na Antártica e 30 por uma linha, portanto acompanhámos os cientistas e tratámos toda a parte hoteleira e de aprovisionamento. E depois começámos a trabalhar também para os capacetes azuis das Nações Unidas, que estão nos sítios difíceis, mas que também precisam de acomodação, de lavandaria, de comida e precisam de logística. Portanto, aí já começámos a fazer todo o trabalho de logística total também, desde a compra até a entrega, em países como o sul do Sudão, ou na República Centro-Africana, ou no Haiti depois do terremoto, sei lá, na Somália e por aí adiante. Entretanto, tinha chegado o momento de eu começar a tentar criar um legado e decidi com colegas, um deles da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, já agora, e um outro colega, esse francês, decidimos abrir uma empresa para desenvolver uma capacidade portuguesa de prestação de serviços hoteleiros em locais remotos. Não havia mais. A Catermar, entretanto, desapareceu e não há nenhuma empresa que faça este tipo de prestação de serviços. Criámos um projeto, angariámos imenso dinheiro, para vos ser sincero, principalmente de um investidor particular, já agora um homem do Norte também, muito conhecido e que faleceu há relativamente pouco tempo, mas entretanto, como ele ficou doente, não pudemos avançar mais com isso, e uma das empresas que nós tínhamos contactado para adquirir, na realidade, porque a nossa ideia era adquirir algumas empresas com esse dinheiro, juntá-las e fazer uma empresa portuguesa já com experiência, não é? Porque começar do zero é extremamente difícil, daí temos decidido a aquisição e temos tido uma pessoa forte e com visão atrás de nós. Bom, mas uma das empresas que eu contactei era uma empresa que tem base no Mónaco. Essa empresa é uma empresa muito conhecida a nível da prestação de logística, de serviços de logística para as Nações Unidas, e a minha ideia era, ao adquirir essa empresa, poder levá-la também para os serviços hoteleiros. Mas como o nosso projeto deixou de ter emocionalmente a pessoa que me interessava, havia outros interessados, mas eu queria mesmo é que fosse português, que fosse dinheiro português e que fossem interesses portugueses. Como não pude pôr isso em prática, deixei-me aliciar pelo proprietário da empresa monegasca, que por isso simplesmente me disse, em vez de comprar a empresa, porque é que não me ajuda a pô-la direito? Pronto, e isso foi isso que eu tive a fazer até há pouco tempo, aí já com a mesma empresa, com a tal eAventure, que foi a empresa que tinha sido constituída no Dubai para trabalhar com o empresário português, e que essa mesma empresa, da qual sou o único sócio, foi com essa empresa que eu fiz o contrato
de trabalhar com a empresa ESCO, no Mónaco, e que fiquei a liderar a empresa durante 3 anos para lhe dar a devida volta. Acabados os 3 anos, comecei a apontar os canhões para Portugal, tornei-me investidor de uma empresa maravilhosa com um produto maravilhoso, os produtos chamam-se Pachamama, e por mais ridículo que pareça é pão, mas é pão saudável, está a crescer imenso, cada vez as pessoas têm mais consciência que é preciso comer bem, mas o grande sucesso dessa empresa é os produtos sem glúten, porque infelizmente há muitos mais celíacos do que nós julgamos e que infelizmente só comem porcaria porque o mercado não oferece nada de jeito para os celíacos. E uma das coisas que eles têm muita pena é de não comer pão, como é óbvio. Portanto, nós desenvolvemos, nós próprios, receitas de pão biológico, sem glúten, coisa que não se encontra em mais lado nenhum. Portanto, somos a única empresa com a certificação sem glúten que é biológica. Portanto, ou se encontra sem glúten, ou se encontra biológico. Mas os dois juntos, só há Pachamama em Portugal, que é um produto que ficou extremamente apreciado, é uma prestação de serviço, quer queiram, quer não, porque a nossa motivação foi tratar bem as pessoas. Portanto, há mais serviço do que produto nesta empresa, na realidade, e felizmente temos um produto que está a ser apreciado agora em Espanha. Já estamos convidados para ir para a Polónia, para a França e para a Alemanha, e se Deus quiser vamos montar uma fábrica no Canadá, porque também todas as amostras que lá foram provadas mostram que há um potencial futuro. Portanto, se Deus quiser, uma pequena empresa portuguesa com um produto desenvolvido por portugueses, gerido por portugueses, vai se expandir e vai fazer a prestação de serviço de alimentação saudável um bocadinho por esse mundo fora. Entretanto, com os sócios da empresa que comercializa os produtos da Pachamama, temos uma outra empresa que se chama Pachamama Limitada, em Portugal, que é especializada em investimentos em economia circular. O primeiro projeto que nós estamos envolvidos é uma fábrica em Portugal de transformação de plástico num aditivo que já é obrigatório misturar com o gasóleo e com a nafta na União Europeia. Portanto, dentro de pouco tempo, 14% no mínimo do gasóleo que se põe nos carros e nos caminhões e da nafta que se usa nos navios e por aí adiante, tem 14% de um aditivo que é fruto da transformação de plástico nesse mesmo aditivo, o que faz com que haja um menor consumo de gasóleo, propriamente dito, e nafta, e obviamente que retira uma parte do plástico do ambiente que por aí anda. Esse é um dos investimentos. Outro investimento que estamos a olhar é a montagem de uma fábrica de carros elétricos citadinos de origem alemã e que chamam-se microfactories, portanto são pequenas unidades fabris de carros elétricos que fazem até 30.000 carros por ano e que a prestação de serviço aí também no pós-venda é importantíssimo e a prestação de serviço por Portugal, daí eu ser membro do Conselho da Diáspora Portuguesa, tudo o que me interessa é poder ajudar Portugal e os portugueses, não recebemos nada por estar nesse Conselho, e todo esse tipo de projetos que envolvam Portugal e uma prestação de serviços, eu tento participar e ajudar. Chega! Não sei se me ouviram. Eu acredito que a professora Maria Eugênia terá ido abaixo. Está parado. Nós estamos a ouvir, professora. Agora já estão. Pronto. Então tem uma ideia do meu percurso. Muito bem. Foco em serviço, foco em Portugal. Quer queiram, quer não. É verdade. Sempre a levar Portugal para esse mundo fora também, não é? Que é muito importante.
O João queria fazer uma pergunta e como eu sei que ele tem uma reunião lá com o Dr. Varela Gomes, eu se calhar, antes de fazer alguma mais consideração sobre aquilo que ouvi, porque também tenho uma ou duas perguntas para fazer, eu dava a palavra ao João, está bem? Ao João Guimarães, para fazer então a sua questão. Obrigado, professora, e obrigado, António, por nos ter passado toda a sua experiência. Tenho mais do que uma pergunta. A primeira é, e porque é que mais me interessa neste momento, porque é algo ao qual eu também estou a ficar ligado e espero que avance bem num futuro próximo. Quão difícil é o mercado da economia circular? Difícil. Quais são as dificuldades? As principais. As dificuldades é ainda, enfim, não são muitas, mas são fortes. As dificuldades são essencialmente a mudança de hábitos, como é óbvio. Muitas vezes está-se a falar para o boneco. Pessoas responsáveis, pessoas com poder, que infelizmente... Portanto, lembro-me que o meu foco em tudo agora tem muito a ver com Portugal e o meu interesse em ajudar Portugal dentro dos meus conhecimentos e do meu círculo de influência. Portanto, a esmagadora maioria dos projetos que me aparecem não vêm de Portugal, mas posso trazê-los para Portugal. É essa a parte interessante. Aquilo que eu me deparo é uma certa inércia por parte das autoridades, e mais do que das autoridades, são os próprios empresários. Há um mau hábito, que isso eu já posso confirmar, que toda a gente está à espera que haja apoio da União Europeia e 30 por uma linha, ninguém está disposto a pôr o seu próprio dinheiro, o que, enfim, não é um mau hábito, não é? Quer dizer, as pessoas parece que só sabem trabalhar com subsídios e com apoios Portugal 2020 e 30 por uma linha. Portanto, isso acho que, ao mesmo tempo, João, isso é uma fraqueza, não é? Portanto, aqueles que já tentam fazer algum empreendedorismo, têm que olhar para isso como uma fraqueza dos outros, o que é uma oportunidade para nós, não é? Portanto, a primeira coisa que eu aconselho é, sim, avaliem sempre as boas ideias, que sejam avaliadas por essas instituições que por aí andam, que eu conheço mal, IAPMEIs e não sei o quê, porque pode ser que caia alguma coisa, não é? Mas não devem... O mais importante é, se acreditam num projeto, então vão ter que arranjar investidores. Isso é que é o importante. E eu dou-lhe o exemplo, e penso que é com orgulho que nós devemos pensar nisso, há o bom e o mau. Mas, quer dizer, eu tinha uma ideia muito clara de fazer uma que não era na economia circular, mas que era um prestador de serviços a nível global, de prestação de serviços hoteleiros em locais extremos e logística e 30 por uma linha, acreditava naquilo, fui a fundo, estudei, pus sócios comigo, andámos a fazer todo o projeto e fui apresentar a várias pessoas em Portugal e realmente tenho que louvar, a única pessoa que levou a sério, mas que levou logo a sério, foi o Sr. Américo Amorim. Todos os outros era só paleio. O Américo Amorim na MUS, pôs logo o dinheiro, começámos logo a trabalhar, mas é que, portanto, há empresários e empresários, não é? Aquele homem não estava à espera que viesse um apoio da União Europeia e não sei o quê. Nós, para a Pachamama, não estamos à espera que venha apoio da União Europeia. Portanto, é bom, se justifica, de avaliarem os apoios dessa gente, e desses governos e dessa gente toda, mas a economia circular, como você sabe, até aquilo que já tem sucesso, que não é necessariamente só em Portugal há pouco, normalmente são empresários individuais ou grupos de empresários que apostam a sério. Portanto, eu penso que os entraves são entraves mentais, culturais, e são entraves, eventualmente, das leis, não é? Porque as leis não estão adaptadas necessariamente à evolução das coisas. Por isso é que é importante descobrir os caminhos. Portanto, isso é uma parte do esforço. É uma parte do esforço. Mas, sinceramente, tudo o que eu tenho visto de economia circular, que vale a pena, são belíssimas ideias e muitas delas perfeitamente aplicáveis em Portugal. Por enquanto ainda são ilhas, não é? O João tem uma ideia, eu tenho outra e tal, depois a gente tem dificuldades em avançar.
porque as pessoas não percebem ou pensam que estamos a sonhar alto, mas enfim, pronto, é por aí. Mas eu penso que se tem desse tipo de projetos na cabeça e se os conhece, acho que pode e deve estudá-los, avançar, porque quer queiram, quer não, o mundo vai mudar. Como sempre mudou. Quer dizer, não há nada de novo nisto. Nada de novo nisto. Não é? Posso passar para a próxima pergunta? Pode e deve. Diga-me que importância acha que pode ter tido a antiga exigência e o antigo rigor da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto na sua carreira? Enfim, eu não quero distorcer, mas eu penso que não era para mim um assunto, nem para a maioria dos meus colegas, sinceramente. Em geral, éramos tudo pessoas bem educadas, tínhamos disciplina em casa, não havia, quer dizer, e depois só era adicionado uma atitude que a Escola de Hotelaria e Turismo do Porto trazia, que era a profissionalização do jovem que estava na escola. Não me parece que a disciplina, pelo menos, fosse particularmente problemática, quer dizer, e depois nós, como jovens, também fazíamos os nossos disparates, mas também tinham o seu limite, quer dizer, não sofríamos, eu não tenho consciência de eu ou os meus colegas do curso, tanto homens como mulheres, termos tido algum choque cultural com essa disciplina. Hoje não sei como é que está a escola, eu não tive o privilégio de a visitar nos últimos anos, mas eu penso que a manutenção dessa disciplina é um pouco saudável. É como você vai aprender a guiar um automóvel, quer dizer, há disciplinas, há regras que você tem que guiar, mas depois quando vai guiar, já quando tem a sua carta, você conhece-as, portanto é a sua escolha, ou as usa ou não as usa, não é? Mas a escolha é sua, há regras, há processos. E eu penso que a Escola de Hotelaria dar um exemplo de disciplina profissional, desde que seja inteligente, quer dizer, nunca posso dizer que houve um ou outro caso um bocado ridículo, mas, quer dizer, mas não era a generalidade dos casos, quer dizer, havia um ou outro que era ridículo, que achávamos ridículo. Mas, no fundo, também ficou na nossa cabeça, ou para a gente galhofar mais tarde, ou então, porque, calhar, até tinham razão e a gente, na altura, não percebeu. Mas não parece que seja significativo para os 3 anos ou 4 que vocês passam na escola em relação a uma vida imensa que vão ter pela vossa frente, não é? Penso que vai ser mais útil do que outra coisa qualquer. E por fim? Aliás, posso lhe dizer, quer dizer, com ou sem escola de hotelaria, uma da parte daquilo que eu possa chamar sucesso do meu trabalho foi a minha boa educação, a minha disciplina, o meu compromisso, aquilo que eu digo faço, o tal espírito de sacrifício. E não estou a vender o António, que não tenho António para vender, eu estou a tentar vender as ideias para vocês. Eu penso que aquilo que lhe falei do espírito de sacrifício e do espírito de missão dá resultados imensos. Imensos, imensos. Aliás, normalmente a malta que é perseverante chateia, não é? Portanto, como sabe, não é? Eu, como fui estudante de piano, quer dizer, nunca tive hipótese de tocar bem piano sem trabalhar que nem uma besta, quer dizer, não há nada a fazer, pá, tem que se trabalhar, pronto, tem que se trabalhar e ganhar pouco, não é? E depois, quando passa a ser importante ganhar, já temos uma experiência atrás que nos permite potencializar a possibilidade de vir a ganhar dinheiro. Mas ter 20 e tal anos, e se uma pessoa não tem família, e se consegue aguentar-se, eu só posso sugerir é que as pessoas montem o seu trabalho, os seus hábitos, não é? Depois de sair da escola, montem-nos, sejam exemplos, dediquem-se a sério, sejam proativos. Isso foi talvez uma das chaves que mais funcionou comigo, não é? Eu só depois posso lhe dizer que quando me casei, eu não tinha um chave. Mas a partir do momento que me casei, comecei a pensar em dinheiro. Não era só dinheiro, mas quando me casei, já tinha quase 10 anos atrás de experiência e de currículo. Isso foi importantíssimo para começar a ganhar dinheiro. Importantíssimo.
Mas andava, a gente ia para a Eureste, mesmo sendo diretor, não ganhava nada, quer dizer, por amor de Deus. Portanto, eu acho que a disciplina, desde que não seja estúpida, não é? Vale sempre a pena. Eu penso que era detalhe só para garantir que alguma pessoa que não percebesse ficasse a perceber o que é disciplina. Portanto, acho que deve aceitá-la e acho que deve promovê-la, não é? E depois fora da escola cada um faz o que quer. Por fim, sem também querer roubar muito mais tempo. Esteja à vontade. Eu agora fiquei para vocês. Acabei o meu dia com vocês. Obrigado. Quais as maiores valências que acredita ter adquirido pela experiência profissional internacional? Isto é, a nível de human skills. Bom, uma coisa lhe digo. A primeira coisa é... tornei-me antirracista. Por causa dos radicalismos por onde andei, e isso penso que vocês não vão ter que passar, embora em Portugal já se comece a falar nisso, felizmente, tudo o que seja tráfico humano, eu luto, forte e feio, inclusive só para vos dar uma chega. Há 2 anos atrás eu recusei ajudar os empresários dos mirtilos e não sei o quê aí em Portugal, porque quando disse as condições para fazer os hotéis de campanha para eles, o que eles queriam eu recusei fazer. Portanto, eu posso lhe dizer que aquilo que há em Portugal não vi em muitos países da África e do Médio Oriente. Portanto, isso, eu sou um ativista ferrenho contra esse tipo de atitudes e, portanto, mas enfim, portanto, se me pergunta o que é que me deu-me valores ou sedimentou-me valores humanos em que eu, quando era jovem, também como estava cheio de energia e estava pronto para tudo e julgava que tinha soluções para tudo, mas o facto de ter vivido em tantos locais e ter operado com tantos tipos de pessoas, tanto homens como mulheres, já agora uma chega, os melhores trabalhadores, a melhor equipa que eu tive de liderança foi portuguesa e foi na Rússia, e os melhores funcionários que eu tive em termos de produtividade foi na Rússia e eram mulheres. Portanto, só para lhe dar uma chega de como o mundo anda ao contrário comigo, não é? Portanto, eu penso, dos poucos preconceitos que eu tinha, houve muitos que ficaram pelo caminho devido à minha vida internacional. Depois, é óbvio que o crescimento da cultura geral e do potencial de praticar mais o bem do que o mal, porque conhece tanta gente boa, tanta gente com formas diferentes de fazer o bem, no trabalho, fora do trabalho, que uma pessoa fica influenciada. E também fica claro o que é a gente má, porque infelizmente, devido precisamente aos locais onde eu tenho andado, inclusive a locais de guerra e de tráfico e 30 pessoas, também vi do piorio. Conforme vos disse, a primeira vez que enfrentei um corruptor foi na Rússia, portanto isto foi em 1992, 95, estamos em 2021, veja quantos corruptores é que eu já passei à minha frente, inclusive, infelizmente, no nosso país. Portanto, eu penso que o lado internacional dá-lhe um crescimento como pessoa e dá-lhe a competência de, humildemente, potencializar o lado humanista, de acreditar que há pessoas boas em todo lado, infelizmente há pessoas más em todo lado, que temos, obviamente, que estou muito bem treinado, em geral, para me adaptar a cada cultura, para poder fazer funcionar empresas nessas culturas, portanto, as pessoas não reagem ao trabalho e não têm leis iguais em todo lado, não é? Portanto, essa competência vem com a experiência, como é óbvio, mas, essencialmente, é o gozo que me tem dado de conhecer gente fascinante e boa
tal como eu lhe digo, com muito orgulho, que a melhor equipa de liderança que tive era portuguesa, farto-me de dizer isto aos não portugueses, não é? E, portanto, a questão de promover a universalidade de Portugal, eu sou um bom exemplo. Eu não sei se as pessoas têm consciência que, em termos de nacionalidade, há 15 milhões de portugueses, não é? E nós somos 5 milhões fora de Portugal. E a malta em Portugal são 10 milhões. Portanto, não somos tão poucos assim fora de Portugal, nacionais portugueses. E somos brancos, pretos, amarelos, azuis, às riscas. Aliás, é pena não haver mais azuis e brancos às riscas, mas, de qualquer maneira, Concordo. é por aí. É por aí. Mas eu penso que é isso, que a internacionalização dá-lhe oxigênio, e os portugueses, em geral, talvez com alguma dificuldade nas nossas ex-colónias, mas não no Brasil, em geral são extremamente bem recebidos, há uma simplificação em relação aos portugueses e depois fazemos um vistaço, porque normalmente somos bons trabalhadores, somos dedicados, pensamos nas nossas coisas, na nossa família, não temos interesses estranhos, quer dizer, não... Portanto, em geral, a internacionalização é um ato de enriquecimento, como é óbvio, não é? Portanto, um tipo não deixa de ser português e de se interessar por Portugal e fazer por Portugal, não é? Se calhar consegue-se fazer mais estando fora do que estando dentro, não é? Como deve compreender. Obrigado, António. Obrigada, João. Mais alguma questão? Miguel. Olá, muito boa tarde. Boa tarde, Miguel. Adorei a conversa e a exposição. Teve uma carreira realmente muito interessante e original. Eu gostava de saber agora, na sua opinião, especialmente alguém com tanta experiência como o senhor. Agora em Portugal nós estamos a ter um boom turístico e temos tido durante os últimos anos. Eu gostava de saber qual é a mudança na indústria hoteleira que está a ser proporcionada por esse turismo, esse boom turístico, assim faço ficar mais ansioso. Não percebi bem a pergunta, acho eu. Desculpe lá, repita. A indústria hoteleira em Portugal está a modificar-se também para acompanhar este boom turístico. Qual dessas mudanças é que acha que é mais interessante, a mais apelativa, a que lhe chama mais a atenção? Da mudança do turismo em Portugal. Aquilo que me chama mais a atenção é o sucesso em Portugal e a entrada de dinheiro, para ser sincero, porque o facto de muitos estrangeiros virem para Portugal e trazerem a riqueza financeira, portanto, para Portugal, é importante, porque o país, obviamente que é um país economicamente saudável, quer dizer que é um país que tem futuro, mas está sempre à rasca de dinheiro. Portanto, o facto de haver gente, muitos que vêm para Portugal gastar o seu dinheiro em Portugal, isso é extremamente saudável. O que tem de mal é a especulação. Portanto, eu não estou muito dentro da área turística em Portugal, mas apercebo-me que, obviamente, que há muita gente, eu penso que até um pouco como a minha geração, e até a geração anterior à minha, começou a estudar hotelaria, porque a hotelaria era pouco profissionalizada, digamos. E nós somos das primeiras gerações de portugueses formados em hotelaria que pudemos influenciar o desenvolvimento dessa hotelaria. Eu penso que o turismo está a precisar do mesmo agora, porque talvez eu esteja enganado, mas a esmagadora maioria das pessoas que eu conheci que investiram em alojamento local eram tudo menos hoteleiros. Não sabiam nada, são os especuladores naturais. A prestação de serviços, daquilo que eu vi, mais uma vez eu sou limitado, muito pouco profissional, claramente especuladores, não é? E sem necessariamente uma autossatisfação de satisfazer um cliente, mas sim a autossatisfação de fazer o necessário para poder ganhar umas massas com esse alojamento. Portanto, eu penso que uma das coisas que eventualmente é de pensar é de profissionalizar esse processo de alojamento local que expandiu aí como uma loucura e depois quando acontece uma pandemia ou outra coisa parecida passa a ser um buraco em vez de ser uma solução, enquanto os hotéis, por exemplo, acredito sinceramente,
passam um mau bocado, mas a generalidade dos hotéis vão recuperar, se Deus quiser, porque a economia vai continuar. Eu penso que Portugal tem que ter um futuro garantido e forte na área do turismo e que é extremamente importante e estratégico fazê-lo. Fazer esse tipo de investimentos e de formação para que o máximo de prestações de serviços de turismo que existam em Portugal seja feito por pessoas que estão aculturadas ao turismo e à hotelaria através de formação. Acho isso extremamente importante e que pode também fazer uma grande diferença em Portugal. Portanto, um ataque de profissionais aos amadores que andam, um ataque no sentido de tomar esses negócios, não é? Não no sentido de ataque negativo. Tal como aconteceu na minha geração e anterior à minha, que nós enfrentávamos os diretores hoteleiros que tinham começado como comis e que depois tinham passado para a portaria e que depois tinham passado para a recepção e que um dia chegaram diretores gerais. Portanto, nada disso é errado. Nós temos é que garantir e solidificar o futuro, não é? E para isso, foi isso que aconteceu com a minha geração, houve formação hoteleira, nós saímos lá com 20 e tal anos, cheios de bons conceitos na cabeça e disciplina, como a pergunta do seu colega anterior, e, portanto, havia um determinado tipo de preparação que não precisávamos de passar anos a aprender para lá chegar, não é? Eu penso que, em relação ao desenvolvimento do turismo em Portugal, todas as áreas do turismo, todas, inclusive o turismo digital, há bocado foi-me apresentado um vosso professor de marketing digital, é extremamente importante que esteja na mão de profissionais, quer dizer, não só, mas que esteja a maioria, que o grande poder esteja com profissionais que também possam ajudar a criar leis e regulamentos para esse tipo de atividade turística. Não acho que Portugal deva depender só do turismo, isso é que lhe garanto, mas acho que Portugal tem que ter uma belíssima, sólida e sustentável fonte de riqueza que é o turismo. Isso, sem dúvida. E para isso, e para que tal aconteça, tem que estar na mão de profissionais e de gente como vocês que estão a ser formados. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Mais alguma questão de algum dos alunos presentes? Já são poucos. Sim, já são poucos, mas alguns foram saindo, outros foram para reuniões. Portanto, António, eu quero agradecer-lhe, sendo que eu tinha aqui mais algumas questões, mas... Esteja à vontade. Agora só tenho reunião às 8h30 da manhã amanhã. Pois, só duas ou três coisas. Primeiro, só para resumirmos aquilo que foi transmitido pelo António, de uma carreira brilhante, muito internacional, que levou a hotelaria e os conceitos que os alunos levam e que têm agora, e que a hotelaria e a hospitalidade não é só praticada em hotéis, não é só praticada nas estruturas tradicionais. Portanto, temos aqui um bom exemplo de uma carreira feita com uma base de formação hoteleira, mas dirigida a estruturas e a públicos e em locais completamente diferentes daquilo que nós estamos habituados e em situações e em cenários que nós nunca imaginamos, nós que estamos cá do outro lado, nunca imaginamos que seja necessário, que seja uma logística tão complicada, não é? E por falar nisso, eu vou fazer uma pergunta, não sei se é uma pergunta, mas é uma pergunta que eu tenho curiosidade, que se calhar é um bocado disparatada, e peço também desculpa aos alunos, mas tenho aqui e não posso deixar vocês nessas operações de logística e de criação de estruturas para essas situações de alojamentos, lavandaria, de alimentação, vocês têm avaliação de serviço? Claro. A sério? Forte e feio. É? Os contratos que fazemos com esses tipos de clientes, portanto, estamos a falar desde uma empresa como a Shell, ou como a Total, ou como a Chevron, ou como a Galp é pequenina, para ter uma ideia, comparado com nem sequer tem este tipo de operações, ou com o Departamento de Estado norte-americano, ou com o Ministério da Defesa inglês, ou com a NATO.
ou com a National Geographic, quando fazemos as expedições científicas. Todos esses contratos têm três tipos de avaliação. Tem uma avaliação que é feita pelos utentes a nível diário ou semanal, que não nos é entregue, para a sua informação. Não é entregue ao prestador de serviços. Depois tem uma avaliação feita pelo responsável, por parte do cliente, da gestão do nosso contrato. E depois tem uma avaliação final, que inclui todas, ou parte de cada uma delas, que é feita pela direção de aprovisionamento dessas empresas, portanto, os compradores, não é? Que fazem a avaliação da nossa prestação de serviços, obviamente influenciados pelos utentes, influenciado pelo gestor do contrato deles e depois por eles próprios. Portanto, a pressão é enorme. Eu penso que a pressão até pode ser superior à de um hotel tradicional. Exatamente, também acho. Acho que sim, não é? Estou a dar a minha opinião, sim. Acho que deve ser até superior, não é? E se calhar para terminarmos, se tivesse que, e aquilo já foi perguntado pelo João, mas eu volto outra vez porque é algo que para nós é muito importante. Como recrutador, se tivesse que recrutar alunos saídos agora da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, certo. O que é que procura neles? Além da técnica, a técnica, como é óbvio, procura, mas o que é que levaria a decidir-se por uma pessoa e não por outra? O que é que faz a diferença? O que é que faz aquele clique, com toda a sua experiência, com todo o seu conhecimento, com as enormes equipas que já geriu? O que é que acha que tem que ser aquelas qualidades pessoais que um aluno recém-formado da Escola de Hotelaria tem que ter para ser recrutado por alguém? Bom, é óbvio que, além da parte técnica e de fazer algumas perguntas, digamos, tradicionais de entrevistas em recursos humanos, aquilo que eu mais avalio, eu como recrutador, normalmente, obviamente que eu não faço recrutamento aos milhares, não é? Eu próprio. Mas eu, como recrutador, enfim, das pessoas que vou recrutando, obviamente depois de ler o currículo, uma coisa que eu faço sempre, que não é o caso dos alunos, nos alunos na altura fiz, mas de uma forma muito sucinta, obviamente quero saber por parte da direção da escola que tipo de aluno é que ele era, mais em comportamento do que em notas, para lhe ser sincero, e mais em termos de atitude, o que é que me tem a dizer sobre o aluno, não é? Nada mais. E fica aí a conversa. Depois estou com o aluno e, essencialmente, interessa-me a personalidade. E aí eu não posso nem devo ser particularmente científico, porque não posso ser, não é? Na área dos locais remotos, essencialmente, o meu recrutamento foi com homens. Recrutei homens. Exceto na área comercial, mas aí eu já recrutava pessoas experientes, portanto não eram alunos, portanto em que contratavam mulheres, mas na área comercial. Mas por outro lado, e isso tem muito a ver com a personalidade, eu dou-lhe o exemplo do que vi na Rússia, em que a esmagadora maioria do mundo laboral das mãos era feito por mulheres, inclusive a fazer a construção civil, por causa, obviamente, do drama que foi a Segunda Guerra Mundial, ficou essa cultura de haver falta de homens e das mulheres serem aquelas que estão atrás a fazer funcionar a economia, mas o que é um facto é que o resultado na Rússia é que a esmagadora maioria das trabalhadoras nas áreas de serviço eram mulheres, e eram belíssimas trabalhadoras. Portanto, o recrutamento aí, do pouco fiz, porque tive que fazer, tinha muito a ver com a personalidade propriamente dito. Há uma coisa que eu também defendo muito nas empresas, e isso cada líder é como cada qual. Eu tento com que a empresa não dependa muito
da experiência passada do novo funcionário, porque acredito que é nosso dever formatar o conhecimento para que possa funcionar bem na nossa empresa. Portanto, a área da formação interna é para mim importante, porque, obviamente, para eu levar a empresa pelo caminho que acredito que é o certo, eu tenho que conseguir influenciar aqueles que comigo trabalham na forma de trabalhar, não no seu comportamento, mas na forma de trabalhar. Portanto, a minha sensibilidade vai muito mais para a personalidade da pessoa, e perceber um pouco, pode parecer injusto, mas perceber um pouco o contexto, não é? Muitas vezes jovens entraram através de mim para a empresa porque me diziam tudo o que eu quero é trabalhar. E eu acreditei. Então, vem para o sítio certo, porque o que a gente quer é a gente que trabalha. E aí junto um pouco aquilo que fiz no meu passado. Eu trabalhei que nem uma besta durante anos e anos até ter uma experiência tal em que eu podia influenciar o dinheiro que ganhava. Até lá pagaram-me o que quiseram, exploraram-me 30 por uma linha. Mas nunca deixei também explorar demais, não é? Portanto, chegava um momento em que eu me vinha embora porque aquilo já não era para mim. Portanto, eu penso que é extremamente importante ter a inteligência emocional vale muito na área do recrutamento, vale imenso. Uma pessoa dedicada, até por motivações externas, também pessoas que sabem muito, não é? Que sabem muito, então, obviamente que vêm porque sabem muito. Eu quero recrutá-los por isso. Há outros até porque precisam de apoio e acredito que há um potencial de uma pessoa que fica agradecida pela oportunidade e que há 1,5 litro que vem a mais para a empresa porque houve esse apoio e não há nada de mal nisso, desde que não haja exploração. Portanto, é essencial o conhecimento técnico, que é expectável, mas depois as pessoas têm que estar preparadas a serem ensinadas a trabalhar como a empresa pretende que se trabalhe. Obviamente que se for para aprender a fazer mal, é melhor sair da empresa, não é? Mas, pronto, para um jovem formado, muito mais a personalidade do que outra coisa qualquer. Outra coisa, não é? E Muito a bem. educação, a postura, tudo isso, não é? Por vezes também contratei pessoas porque queria ajudar a educá-los. Pois, Ela claro. pôs mais um malandro aqui, não, deixa ajudar. Exatamente, Mas exatamente. eu Mas é penso isso. que não. Eu penso que para a hotelaria, o nosso trabalho, em geral, é um trabalho que implica o lado humano, não é? Nós não somos operários que vão fazer parafusos ou que estão ali horas e horas em frente a um computador a fazer programação. Portanto, em que o relacionamento com o trabalho é menos humano. O nosso trabalho é muito humano. Portanto, eu penso que a personalidade, a forma de estar, a motivação, as motivações que têm, tudo isso tem uma importância fulcral no trabalho de prestação de serviços, não é? Sim, concordo, e isto foi também muito porque aquilo que eu ouvi na apresentação do António, saber ouvir, a formação, saber trabalhar com pessoas mais velhas, aprender com elas, portanto, tudo isto também são qualidades que as pessoas têm que ter a humildade e trabalhar, e ter vontade de trabalhar, e ter vontade de experimentar coisas novas e não ter medo e não ter esta ideia feita de que somente aquele lugar e aquela função é que vai ser para mim. Não, nós temos que conhecer muitas coisas. António, já são 8h15, eu agradeço imenso ter estado aqui connosco, agradeço a sua apresentação que foi excelente, porque realmente foi esclarecedora e mais do que isto foi a imagem de uma carreira de um ex-aluno da Escola de Hotelaria e que eu espero que tenha sido inspirador para todos os que ainda estão aqui connosco e para outros que de certeza vão ouvir esta gravação e para estes eu estou a falar especialmente agora e especificamente para que ouçam, porque estas carreiras são feitas de pessoas que tiveram
uma educação técnica idêntica à vossa, mas que em termos pessoais, em termos comportamentais, com certeza que se excederam também em muito para permitir que chegasse aqui com esta bagagem toda e ainda vai fazer muito mais, não é? Porque não vai ficar por aqui, não é? Portanto, tem muita vontade ainda de continuar a trabalhar. Agora anda a vacinar contra o Covid na Pois Alemanha. já me disse que andava a Eu vacinar esqueci de contra o mencionar a Covid. última, não é? Exatamente. Que é 700, é uma prestação de serviço, não é? Exatamente. Estamos a vacinar umas milhares de pessoas por dia na Alemanha, Holanda, Também. Bélgica E, e Luxemburgo. exatamente, e a logística, quizás poderia também ser melhor explorada e melhor na escola. Otimizada. Otimizada. Sim, senhora. Exatamente. Podíamos fazer melhor. Muito obrigada, António. Foi um Nada, prazer sempre às conhecer-te, ordens. prazer falar Parece a escola, contigo. tudo. Exatamente, sempre, não é? Sempre. Sempre. E eles só para uma informação que talvez não tenha conhecimento, eles agora, nós passamos, o António passou 3 anos, não foi? Na Certo. escola. Eu passei 2 porque foi do primeiro curso mesmo, Sim. primeiro, e portanto até vocês gozavam muito connosco, porque éramos o curso que era Eu não mais precisava pequeno. nada, juro. Eu sei que não, mas alguns, outros. Mas eles agora só passam um ano e meio. Ah, Portanto, é curto, mas com intenso. muito intenso. Se falar com Então eles preciso de todos, muita disciplina. Tem que muita, dizer. João, muita disciplina, muita concentração, muito Claro. foco, mas também há aqui uma mensagem com certeza que eu deixo aqui, e já lhes disse, porque por muitos destes eu fui professor, muitos dos que estão aqui, ou a maior parte deles, que se foquem também no desenvolvimento das suas competências pessoais. As notas são boas, temos que tirar boas médias, temos que estudar, temos que passar, mas eu estou aqui, e o António com certeza também, eu não sei que média que o António tirou, não sei se me lembro. quer depois, mas eu estou aqui e prezo-me por ter também tido uma carreira Mas de foi cerca mais de 10. Foi mais 10. exatamente, de 30 e tal anos, bem, cheia, realizada, e a minha média foi de 12. Portanto, nem tudo, é só para desmistificar às vezes que ter grandes médias, muitas vezes nós somos bons profissionais porque olhamos para o lado e vemos as coisas de outra forma e não estou a dizer que vocês não devam estudar, que não se deve, mas aprendam a que há coisas também mais importantes e que há coisas que são as nossas competências pessoais que são essenciais também nesta profissão. Pronto, Sr. António, obrigada. Tenham um bom Obrigado, descanso. eu, Obrigada a pela todos por terem oportunidade. estado agora Espero que tenha connosco. sido inspirador para a malta Foi, nova. e eu acho que sim, pelo menos todos, tenho a certeza, os que estão aqui foi com certeza inspirador porque eu conheço-os. Portanto, muito obrigada. Vai ser ouvido por muitos mais, porque depois eles vão à gravação quando ela for publicada, nós vamos publicar no nosso canal YouTube e espero poder contar consigo numa próxima vez. Pode ser, Sempre António? às ordens, desde que possa. Está bem, muito obrigada. Bom descanso a todos e até uma próxima vez, está bem? Obrigada, Deus, António. muito boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado. Obrigada, professora. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Obrigado. Uma boa noite. Obrigada.